Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e aí, estão animados? Começo da semana no domingo, né? Mas para todos os efeitos a gente começa na segunda, que é quando a coisa começa de fato. Então, aqui em Brasília cresce a expectativa essa semana por causa da CPI da Covid, visto que será uma semana bem significativa, uma vez que nós teremos o depoimento, a participação de pelo menos três, fica balançando a câmera, de três figuras muito importantes para essa CPI, três figuras centrais e que podem preocupar o governo também, né, a participação dessas pessoas. O negócio é o seguinte, na terça-feira a CPI recebe, amanhã, né, a CPI recebe o Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, e ele tem muito o que esclarecer. Por quê? Porque o Ernesto Araújo é uma das pessoas que incentivou e que participou da compra de cloroquina, assim, ela vão ter, né? E ele tem que explicar de onde que surgiu essa ideia maluca de usar a cloroquina, e ele era um defensor ferrenho do uso desse medicamento, mesmo depois de ser comprovado cientificamente de que ele não tinha nenhuma eficácia contra o coronavírus e que pior, que poderia causar efeitos colaterais graves a quem utilizasse. Mesmo assim, ele, como bom alavista, como bom negacionista, continuou defendendo o uso da medicação. Outra coisa é sobre o consórcio para compra de vacinas. O Ernesto Araújo também tem que explicar por que o Brasil ficou com a menor cota, por que o Brasil não quis entrar no consórcio de forma mais significativa, por que nós meio que ignoramos todo o processo de compra dessas vacinas, acabamos ficando com a porcentagem mínima, quase irrisória. Esse consórcio foi organizado pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, e o Brasil naquela época meio que estava estressado, né? Ainda, né? O Brasil meio que estava negando a pandemia e também não queria saber da OMS. Aliás, até criaram confusão com a OMS, seguindo os passos do Trump. Eles acabaram criando confusão com a OMS e assim o Brasil também perdeu vacinas. Outro ponto do depoimento do Ernesto Araújo deve ser sobre a relação Brasil-China, porque durante todo o seu todo o tempo que ele ficou ali no Ministério das Relações Exteriores, se teve uma coisa que o Brasil fez foi causar treta com a China. E a gente sabe que a China é o maior fornecedor de vacinas do mundo e o maior fornecedor de insumos para a produção de vacinas no mundo. Então, nós estamos sim dependendo da China. E aí o que você faz quando você depende de alguém, você depende do produto de alguém? Você vai lá e tenta agradar a pessoa, faz negociação com ela. Mas o Ernesto Araújo e o governo brasileiro, o que fizeram? Brigaram com o maior fornecedor de insumos do mundo. Tretaram, caçaram confusão, animosidade. Então tudo isso ele vai ter que esclarecer lá na CPI da Covid. Na quarta-feira é o dia do Pazuello. Aí esse merece um capítulo à parte, né? Porque o Pazuello é o general covardão, bundão, que ficou morrendo de medo da CPI e acabou pedindo um habeas corpus preventivo para poder ter o direito de não falar algo que o incrimine ali. Ou seja, o medo dele é de que ele fale alguma coisa que vá ser usado contra ele. Bem, se corre o risco de ele falar alguma coisa que possa ser usada contra ele, é porque ele tem culpa no cartório. A pessoa que não tem culpa no cartório, ela vai lá, fala e tá de boa, ela não tá nem um pouco preocupada, porque ela fala, não fiz nada de errado. A partir do momento que você fez alguma coisa de errado, você já tem que ficar com o pé atrás. E o Pazuello tá mostrando, assim, que é um cara vergonhoso, né? Uma vergonha para o exército brasileiro, porque ele é general e se mostrou extremamente incompetente. Ele pegou o Brasil com menos de 20 mil mortos e entregou com quase 400 mil mortos. Então, olha a competência do exército brasileiro. Porque, bem ou não, ele é da ativa, ele estava ali representando o exército. E ainda chegaram a vender a imagem dele como uma pessoa que estudou na escola das Forças Armadas, especializado em logística. O cara confundiu Amapá com Amazonas, não sabia para onde mandar os equipamentos, os insumos, uma confusão danada, um caos total. E depois ainda foi passear, quando saiu do ministério, ainda foi passear no shopping sem máscara, fingindo que estava tudo bem e que não tinha morrido ninguém, como se falasse assim, não, as pessoas morreram porque quiseram, né? Não tem nada a ver com isso.
como se ele não fosse cúmplice. Então, Pazuello é um caso à parte. E sem falar que durante todo o mandato dele também, ele defendeu a tal da cloroquina o tempo todo. Então, ele tem que esclarecer isso também, tem que esclarecer toda a negligência do Ministério, toda a incompetência, por que negou a compra de milhões e milhões de doses de vacina. Ele tem que falar um monte de coisa. Claro que ele vai ficar calado na maior parte do tempo, já que ele conseguiu esse habeas corpus, né? Como bom covarde, como bom bundão, ele conseguiu o direito de ficar calado em algumas situações. E a última a aparecer, acho que na quinta-feira, é a senhora Maíra Pinheiros, que é secretária do Ministério da Saúde e mais conhecida no meio como Capitã Cloroquina, por motivos óbvios. Por quê? Porque é uma defensora ferrenha também da tal da cloroquina. Essa Maíra Pinheiro, ela está entrando com pedido no STF de habeas corpus também, assim como o Pazuello, né? Tá morrendo de medo de ter que falar alguma coisa que a comprometa, e ela deve saber um monte de coisa que pode comprometê-la, que pode até colocá-la na cadeia, né? Então ela já está, como boa covarde também, já está pedindo esse habeas corpus. Aliás, isso é uma máxima no governo, né, Bolsonaro? Todo mundo bundão, todo mundo cagão de medo. A Maíra, ela vai ter que esclarecer essas questões da cloroquina também, inclusive a viagem que ela fez a Manaus com médicos, né, com vários médicos, para incentivar o uso de cloroquina. Olha só, ela levou um monte de médicos para chegar lá e convencer o povo nos hospitais de Manaus a usar a cloroquina no tratamento contra a Covid. Isso foi em janeiro. Passou-se algum tempo, o que nós vimos? O caos se instalar em Manaus. Então, as pessoas morrendo por falta de oxigênio, por falta de medicamento, e provando que a tal da cloroquina não tinha nada de eficiente para o combate da doença. Então, foi, além de tudo, uma atitude criminosa, porque mesmo sabendo que não tinha nenhum efeito, ela levou médicos que compactuaram com ela para tentar empurrar um tratamento ineficiente. E o que se viu foi o caos total. Ao invés de levar oxigênio, ao invés de levar coisas realmente eficientes, eles levaram coisas ineficientes, ineficazes. Então ela vai ter que esclarecer isso também. E, como eu disse, se ela tá com medo, é porque culpa ela tem, né? Então é isso, a gente vai ficar acompanhando aqui o que vai rolar na CPI, qualquer coisa eu conto pra vocês. Vamos ver como que vai se desenvolver tudo isso, se essas três figuras vão ter coragem de dizer a verdade, né? Que é um povo que fica falando, conhecei a verdade vos libertará. Mas no fundo, o que eles adoram mesmo é mentir e omitir a verdade. Tanto é que entraram com pedido no STF para ter o direito de não falar toda a verdade. Vamos acompanhar. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, voltem mais vezes e comente o que vocês acharam de tudo isso, tá? Eu volto daqui a pouco, porque hoje deve ter o react, hoje deve ter o vídeo sobre LGBTfobia e tudo mais. Tchau!